Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Deus. Mais uma vez é uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos na nossa série em Efésios. Então convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 25. Efésios 4, 17 a 25 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra, Deus, e podermos estar em uma igreja para que essa palavra seja exposta. Fale conosco neste momento, fale comigo, fale com os irmãos, que as minhas palavras aqui sejam, Senhor, agradáveis ao Senhor, que estejam em conformidade com a tua palavra, Deus. Abençoe esse momento, que seja um momento de edificação para as nossas almas. Abra o nosso coração para a ministração da palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como é bom quando você tem um dia cheio de coisas para fazer, e aí você faz aquele tanto de coisa, trabalha, e aí você chega em casa cansado, suado, e aí você pode tirar a sua roupa suja, a sua roupa suada, colocar ela num cesto de roupa suja para lavar, tomar um banho e vestir uma roupa nova no guarda-roupa. Nós, geralmente, não pegamos roupa do cesto para usar depois que a gente tomou banho. A gente procura uma roupa nova, uma roupa limpa. E melhor ainda, quando a gente vai no shopping e compra uma roupa totalmente nova. Como isso é bom, é uma sensação boa. Já pensou se a gente pudesse trocar todo o nosso guarda-roupa, tirar todas as nossas roupas e comprar tudo novo? Não seria bom? Eu venho falar, meus irmãos, de novas vestes, mas não essas vestes físicas, mas espirituais. É isso que Paulo está falando aqui conosco, dessas novas vestes, dessa novidade de vida. A partir desse texto aqui em Efésios, Paulo ele vai começar a falar em santidade. Santidade. Viver uma vida santa diante de Deus. E ele começa aqui nessa passagem, exortando a igreja a viver uma vida em conformidade com o Evangelho. Seja em palavras, em ações, em pensamentos. Ele convida a igreja, meus irmãos, a viver uma vida santa. Porque Deus, meus irmãos, é verdade que Deus nos escolheu para que possamos viver com Ele eternamente nos céus.
mas Ele nos escolheu também para que possamos ser santos e irrepreensíveis. O Deus que nos chama, o Deus que nos convida para fazer parte do povo dele, é um Deus que também transforma o nosso coração, transforma os nossos pensamentos, transforma os nossos desejos e nos faz viver em novidade de vida. Olha o povo de Israel, um exemplo muito bom. Eles estavam no Egito, eles eram escravos de Faraó, trabalhavam forçados, e o que Deus fez com eles? Libertou da escravidão. E quando Deus libertou da escravidão, Deus levou eles para o deserto. E lá no deserto, o que Deus disse? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Perceba a ordem? Primeiro Deus nos tira da escravidão do pecado, Deus nos tira do mundo pecaminoso em que vivemos e nos coloca para vivermos em conformidade com Ele. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui para a igreja de Éfeso e também, meus irmãos, para a nossa igreja hoje. Ele começa, meus irmãos, falando como o povo que não tem Deus vive, que era nós também quando nós não tínhamos Deus no nosso coração, quando a gente ainda não era convertido. Então ele vai descrever como é que essas pessoas vivem. Depois ele vai dizer como nós devemos viver, nós que fomos transformados. Então ele começa dizendo, versículo 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Ele começa dizendo, olha, não andem mais como andam os gentios. Gentil, meus irmãos, eu já expliquei uma vez aqui, mas não custa nada a gente reforçar, recapitular. O gentil naquela época era qualquer pessoa que não era judeu. A pessoa que não era judeu era considerada gentil. Então, pessoas que não conheciam a Deus. Porque só os judeus conheciam a Deus e adoravam a Deus. Então, quem era gentil não conhecia nem adorava a Deus. Eram os pagãos, os incrédulos. Esses eram os gentios. E no Novo Testamento, essa palavra gentil assumia uma conotação de uma pessoa que não faz parte do povo de Deus. Uma pessoa que ainda não se converteu, uma pessoa que ainda não tem Jesus. Então, esse sentido aqui de gentios, não andem mais como andam essas pessoas. E aí você pode perguntar para Paulo, e como é que eles andam? E agora ele começa a descrever, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Primeira coisa. Amados, ele começa dizendo, não andem como os gentios. Andar aqui é hábito, é conduta diária, é o que você faz. Não façam as mesmas coisas que os gentios, aqueles que ainda não têm Deus no coração. Não andem como eles. E aí ele vai explicar como eles andam. Ele começa, como eu já disse, dizendo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Meus irmãos, nós devemos andar, como Paulo diz no versículo 1 do capítulo 4, de modo digno da vocação em que fomos chamados. Fomos chamados para sermos servos de Deus, então temos que honrar esse chamado. Viver de modo digno da vocação é chamado, né? Da vocação em que nós fomos chamados. E a primeira coisa é, não podemos viver na vaidade dos nossos pensamentos. Os ímpios, as pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus, eles têm muitos pensamentos, produzem muito conhecimento, mas são pensamentos vazios, pensamentos que não enchem a alma, pensamentos que não alimentam o coração. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se você já leu Eclesiastes, você sabe que vaidade é uma coisa que não tem consistência, uma coisa que acaba rápido. Como Salomão diz, tudo é vaidade, vaidade, tudo é vaidade, uma coisa que não tem
consistência. E muitos acabam se orgulhando dos seus pensamentos, das suas obras, do que fazem, mas Paulo vai dizer, pensamentos vazios. Sem Deus, meus irmãos, tudo que é feito sem Deus, sem a direção de Deus, é vazio, é vaidade, como diz Salomão, é fumaça. Então, Paulo vai dizer, não andem como andam os gentios, porque eles vivem em pensamentos vazios, pensamentos que não edificam, pensamentos que não alimentam nem fortalecem a alma, pensamentos vãos. E não só isso, no versículo 18 ele vai dizer, obscurecidos de entendimento. Os gentios, aqueles que não têm Deus, aqueles que estão no mundo, eles estão obscurecidos de entendimento. O que é isso? Obscurecido de entendimento é a mente obscurecida. A mente em trevas. A mente, meus irmãos, em escuridão. Quando Adão cometeu o pecado, o primeiro pecado aqui no mundo, o que o pecado fez? Uma das coisas que o pecado fez foi corromper a capacidade do homem de enxergar Deus na natureza. O pecado corrompeu a nossa capacidade de enxergar Deus na natureza. Então o ser humano ele vê a natureza, vê o mar, vê as flores, vê as plantas e acha tudo isso muito bonito e ele atribui a qualquer outra coisa, menos Deus. Então ele acha que aquilo foi feito por outros deuses, por outras criaturas, atribui isso a qualquer outra coisa, menos a Deus. Por quê? Porque a mente ficou obscurecida, a mente ficou em escuridão. O ser humano ele não consegue mais chegar a Deus por meio da natureza, por meio das coisas. Por quê? Porque a mente dele foi corrompida. O coração dele foi corrompido. Então, quando ele olha uma criação de Deus, ele atribui a isso a qualquer outra coisa, menos ao certo. Menos ao certo. O que Deus tinha para se revelar na sua grandeza, no seu poder, ele demonstra isso na criação, mas as pessoas não enxergam. Mas as pessoas insistem em negar a existência de Deus. As pessoas insistem em viver nas suas próprias vidas. Elas podem ver o sol, elas podem ver o céu, elas podem ver a lua e as estrelas, mas elas não enxergam Deus naquilo. Foi isso que o pecado fez com a humanidade. Tirou do homem essa capacidade. Por isso o homem não é capaz de chegar a Deus por si próprio, porque o pecado atrapalhou. O pecado fez com que o homem não enxergasse mais a Deus na beleza da sua criação. E mais, os gentios, os ímpios, eles estão alheios à vida de Deus. Ou seja, os incrédulos, eles ignoram a verdade de Deus, como eu já disse, e eles estão separados espiritualmente de Deus, eles não fazem parte do povo de Deus, estão alheios, totalmente fora do povo de Deus, totalmente fora das coisas de Deus, porque endureceram seus corações, porque negam a enxergar Deus na criação, na natureza, por causa do pecado. Então é assim que eles vivem. E nós vivíamos também, antes de conhecer o amor de Deus, antes de sermos chamados por Jesus, antes de sermos atraídos pela sua voz maravilhosa. Nós vivíamos assim. Isso é um retrato de nós. Então, meus irmãos, por causa disso, vai acontecer várias coisas com os ímpios, com os incrédulos. Pelo fato deles estarem obscurecidos de entendimento, a mente deles estão em trevas, pelo fato deles estarem alheios à vida de Deus, pelo fato de ignorarem as coisas de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, eles vivem na
ignorância. Ignorância, meus irmãos, aqui é falta de conhecimento. E conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. É claro que as pessoas que ainda não têm Deus no coração, que não têm o Senhor, eles têm conhecimento de muita coisa, mas de Deus não. São ignorantes quanto às coisas de Deus, ignorantes quanto à salvação, ignorantes quanto ao poder de Deus. E eles vivem nessa ignorância, achando que estão certos, achando que estão corretos. Não é uma ignorância intelectual, mas é uma ignorância espiritual. E por que eles andam ignorantes? Paulo continua no verso. Pela dureza do seu coração. Estão com os corações endurecidos às verdades de Deus. Olha Faraó lá no Egito. Ele viu a água se transformar em sangue. Ele viu uma praga de sapos como nunca aconteceu no Egito. Rãs, moscas, chuvas de pedra. Mesmo assim, ele não libertou o povo, ele não se rendeu a Deus. Por quê? Dureza no coração. E quando o povo de Deus foi liberto, quando eles estavam indo para o Mar Vermelho, o que o faraó fez? Foi atrás. Mesmo depois de ter visto tudo aquilo que Deus fez, ele ainda assim vai atrás. Dureza no coração. E lá no Mar Vermelho, Deus mostrou para ele mais um outro poder do nosso Deus, do nosso grande Deus. Então eles andam nessa ignorância por causa da dureza do coração deles. Eles rejeitam a Deus. Eles rejeitam qualquer coisa que seja de Deus. Rejeitam a Deus. E isso é uma consequência, meus irmãos, do pecado, que afetou a todos nós. O pecado fez isso. Deixou o coração do homem endurecido para as coisas de Deus. Insensível para as coisas de Deus. O conhecimento, meus irmãos, que Deus nos dá, está à nossa volta. O conhecimento de Deus está à nossa volta. No ar que nós respiramos, no sol, na lua, nas estrelas, no céu. Tudo mostra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas, por causa da dureza do coração do homem, o homem não enxerga isso. Não enxerga. Por causa do coração duro. Esse é o cenário das pessoas sem Deus, como nós também estávamos antes de Jesus nos encontrar. E isso, meus irmãos, impede o homem de ver. Impede o homem de enxergar. E por causa disso, por causa dessa ignorância, por causa dessa dureza no coração do homem, o apóstolo Paulo vai dizer que eles se tornaram insensíveis. Eles se tornaram insensíveis, os quais, verso 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ao erro. Eles se entregaram ao erro, ao desagrado de Deus. Eles mesmos se entregaram para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Meus irmãos, vale a pena a gente refletir em muita coisa que está escrito aqui. Veja só, o homem, pela dureza do seu coração, ele ficou insensível às coisas de Deus. Ele perdeu a sensibilidade quanto às coisas de Deus. Ele perdeu, meus irmãos, o temor a Deus. Ele perdeu, meus irmãos, a vergonha, o escrúpulo das coisas. Por quê? Porque ele está insensível. Ele não sente mais o incômodo do Espírito Santo, o Espírito Santo incomodando. Ele não sente. Por quê? Porque ele está insensível. É isso que o pecado faz com a gente. Quanto mais a gente vai entrando no pecado, mais ele vai deixando a gente insensível. A gente falou disso de manhã. Sempre quando eu estou pregando, a escola dominical está me ajudando, né, em algumas coisas. A gente falou sobre isso de manhã. O pecado começa assim, você começa a flertar com aquela coisa. Parece que não é tão ruim assim. E aí você vai
E aí o pastor André deu um exemplo que é como se fossem passos que você vai dando. Até quando você vai ver, você está totalmente envolvido naquilo e insensível. Não incomoda mais para você. Você não vê mais problemas naquilo, porque não te incomoda mais. É isso que aconteceu com os ímpios, com os homens, na verdade, em geral, inclusive comigo e com você, antes de Jesus nos encontrar. Vivíamos assim, não tínhamos sensibilidade, o pecado não incomodava mais. Essa é uma consequência que o pecado trouxe para a humanidade. Ele parou de incomodar, ele é aceito. Além de aceito, hoje o pecado ele é desejável, não só aceito, mas desejável. E não pense que isso é de hoje. Paulo está escrevendo isso aqui para os efésios, para os gregos, uma cultura que viveu milhares de anos antes de nós. Já nessa época, Paulo vai falar que as pessoas estavam insensíveis. E por causa dessa insensibilidade a Deus, por causa dessa falta de temor a Deus, eles se entregaram ao erro, se entregaram à dissolução, se entregaram à desobediência. Olha os filhos de Eli, por exemplo, que trabalhavam lá no templo, não tinham nenhum temor ao Senhor. Mexiam com as coisas de Deus, estavam lá no templo, mas constantemente eles viviam uma vida que não condizia com o ministério que eles estavam exercendo. Por quê? Insensibilidade. É a insensibilidade. Por causa dessa insensibilidade, dessa dureza do coração, eles se entregam e se entregam cada vez mais. O pecado é assim, você se entrega a ele. E ele vai dizer, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então eles ficaram insensíveis, note a sequência, ficaram insensíveis. Porque estão insensíveis, eles vão se entregar à dissolução, e porque eles se entregaram à dissolução, agora eles vão cometer toda sorte de impureza. E eles vão fazer toda sorte de impureza, não é com vergonha, não é assim tímido. O texto diz que vai ser com avidez, com gosto. Esse é o ponto que o mundo chegou. As pessoas se tornaram tão insensíveis a Deus que eles vão se entregar a toda sorte de maldade, toda sorte de iniquidade, toda sorte de pecado e com gosto. Gostando, sem nenhum sentimento. É isso que o pecado faz conosco e Jesus nos salvou dessa realidade. Quando a gente fala que Jesus nos salva do domínio do pecado, lendo esse texto a gente pode entender o que é o domínio do pecado. É isso, é nos deixar insensíveis a essas coisas. Então, meus irmãos, o ser humano ele virou um ser totalmente alheio a Deus e que ele tem prazer no errado. No errado, sempre. E aí você pode pensar, mas e por que, já que o ser humano tem prazer só no errado, por que o ser humano ainda não se autodestruiu? Porque se ele está cometendo toda sorte de impureza, com toda avidez, vai chegar uma hora que eles vão se destruir. É por causa disso que os homens fazem guerra uns com os outros. É por causa disso que os homens matam, sentem inveja, alimentam essa inveja até o ponto de fazer uma guerra, até o ponto de uma nação se levantar contra a outra e fazer uma guerra. Começa com um sentimento, depois vira uma guerra, porque eles vão alimentando esse sentimento. E por que o mundo ainda não se explodiu, não foi destruído? Por causa de uma coisa chamada graça comum. A graça de Deus fica agindo no mundo, freando o homem, porque se Deus soltar o freio, o ser humano se autodestrói. O ser humano consegue se autodestruir, não tem ninguém mais, por causa da maldade do coração. Mas é Deus que freia, porque se Deus soltasse o freio, o mundo seria totalmente destruído, porque o ser humano ele se tornou tão insensível que ele se entregou à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza, toda sorte, todo tipo de iniquidade,
Esse, meus irmãos, é o estado dos gentios. Meus irmãos, vocês querem um retrato mais fiel da sociedade do que esse? Vocês querem um retrato mais idêntico ao mundo que vivemos como esse? As pessoas insensíveis a Deus, à voz de Deus, e por causa disso se entregando cada vez mais ao erro? E não pense que isso é de hoje. Paulo escreveu essa carta, como eu disse, muitos anos atrás. O ser humano, meus irmãos, não mudou, ele é o mesmo. E a solução também não mudou, a solução continua sendo a mesma. Jesus Cristo, e este crucificado na cruz do Calvário para nos salvar. O homem não mudou, a solução também continua sendo a mesma, tanto para os Efésios aqui, tanto para a sociedade de hoje. O que vai, meus irmãos, trazer a paz é Jesus. A solução para o mundo é o Evangelho. É por isso que a gente fala tanto em missão, evangelizar. Por que a gente fala tanto em missão, missionário, evangelizar? Por quê? Porque a solução para o mundo é o Evangelho. O mundo continua o mesmo, mas a solução é Jesus. As pessoas se entregaram a todo tipo de erro, mas existe uma solução. Jesus Cristo. Esse, meus irmãos, é o retrato do mundo hoje. Não só hoje, mas desde o dia que Adão pecou. Se você ler Gênesis, você vai ver que Deus criou Adão, Adão pecou, e depois dele ter pecado, o que aconteceu? Ele teve filhos. E muitos desses filhos de Adão se tornaram sociedades perversas, sociedades más, vindas de Caim. E quando chegou em Noé, a situação já estava insuportável do mundo, a iniquidade, desde aquela época. Então não é novidade isso para nós. Por quê? Porque isso vem do coração do homem. É o coração do homem, o problema está dentro do coração. Às vezes a gente pensa que as coisas fora é que vai trazer a solução. Mas a solução é só Jesus, porque só Jesus é que mexe, que muda o coração. Que pega uma pessoa que perseguia cristãos e coloca ela como apóstolo. Só Jesus para fazer isso. Só Jesus para mudar o coração das pessoas. Agora que Paulo fala dos gentios, ele diz, mas não fostes assim que aprendestes a Cristo. Eu gosto desse mais do apóstolo Paulo, porque quando ele fala mas, ele vai fazer um contraste enorme entre duas coisas. Quando Paulo fala mas, é porque ele vai fazer um contraste muito grande. Porque ele estava falando do cenário do mundo, agora ele vai falar da igreja, dos crentes. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Jesus. O mundo está desse jeito, é verdade. As pessoas estão se entregando cada vez mais ao erro. Mas não foi assim que vocês, igreja, nós aprendemos a Cristo. Não foi assim. Então, meus irmãos, nós somos diferentes do mundo. A nossa conduta deve ser diferente. O nosso procedimento deve ser diferente. Por quê? Porque nós fomos salvos do domínio do pecado. O pecado não domina mais a gente. O pecado não tem poder mais sobre a gente. Nós somos libertos desse domínio, dessa opressão do pecado. Por isso que Paulo vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não é assim que vocês aprenderam. E aí ele continua. Se é, versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte, o mundo está desse jeito, as pessoas estão cada vez mais se entregando a toda sorte de erro, e isso sem sentir nenhum arrependimento por isso, mas não foi assim que vocês aprenderam, se é que de fato vocês têm ouvido. Paulo coloca isso aqui para os efésios pensarem,
para os Efésios refletirem. Ele vai dizer, olha, se é que de fato tendes ouvido. Porque uma coisa é você ouvir, a outra coisa é você ouvir e reter para você, colocar em prática na sua vida. Uma coisa é você ouvir. Ouvir, muitos ouvem, mas você ouvir e trazer isso para o seu coração é outra, muito diferente. Por isso Paulo vai dizer, se é que vocês têm ouvido. Ouvir aqui, meus irmãos, é aceitar e se comprometer. Eu aceito o Evangelho, eu me comprometo com o Evangelho. É isso. Se é que vocês têm ouvido. É sempre bom, meus irmãos, a gente checar se estamos de fato vivendo na verdade. Se a gente está de fato vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. É sempre bom a gente fazer esse check-up e ver se é que de fato, será que de fato eu estou vivendo essa verdade? Será que de fato eu estou me comprometendo com esse Evangelho? Será que de fato a minha vida demonstra isso? Isso porque, meus irmãos, é possível fazer parte de uma comunidade cristã sem ser cristão, de fato. Isso pode acontecer e acontece ao longo dos 2000 anos de história da igreja. O fato de estar junto dos crentes não significa necessariamente ser de fato crente. Nós falamos também isso de manhã. Nós falamos isso. O fato de você estar na igreja, o nome está lá na lista de membros, não significa necessariamente que houve uma experiência de transformação de vida. Olha a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. Todas eram virgens, todas eram noivas, todas estavam esperando o noivo, todas estavam no mesmo lugar juntas. Só tinha uma diferença entre elas. 5 tinham azeite e outras 5 não tinham. As que tinham azeite entraram na festa da salvação. E as que não tinham azeite, por mais que estavam lá juntas com as outras, eram noivas, eram virgens, não entraram. Porque não tinham o azeite. Não tinham o azeite. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre estar checando isso. Vendo como está o nosso procedimento. Porque um dos privilégios de você ser crente é você ter o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. O que é domínio próprio? É você conseguir se dominar. Dominar a si mesmo. Dominar aquela antiga natureza. E viver em novidade de vida. É claro que o crente em Cristo Jesus ele está em um processo de santificação. E nesse processo de santificação, pode acontecer que ele tropece. Pode acontecer. Eu não vou dizer, aceitou Jesus, nunca mais vai pecar. Se converteu, pronto, virou perfeito. Não, pode haver tropeços, pode acontecer, infelizmente, nesse mundo aqui. Só que tem uma diferença. Quando nós crentes tropeçamos, nós buscamos rapidamente nos corrigir. A pessoa que está lá no mundo, não se converteu, ela tropeça, ela não procura se converter, ela não procura se corrigir. Porque para ela, na mentalidade dela, ela não tem esse convencimento do pecado. Que é só o Espírito Santo que convence o pecado. E a pessoa que não tem, ela não é convencida. Então ela acha que ela está vivendo a vida certa. Do jeito que está. Mas nós temos o Espírito Santo entre nós, nos convencendo todo dia. Então Davi, por exemplo, ele falhou, ele pecou, mas quando ele foi confrontado, ele confessou e procurou não fazer mais aquilo que ele havia feito anteriormente. Isso é a diferença do crente para o descrente. Então, meus irmãos, que a cada dia nós possamos estar dizendo não para nós mesmos, para a nossa natureza e buscando esse domínio próprio. Agora, meus irmãos, depois disso, para confortar o nosso coração, tem uma solução.
Jesus Cristo continua sendo a mesma. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos faz assentar à mesa com Ele, como nós faremos daqui a pouco. Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele coloca em nós um novo coração, Ele nos aceita, apesar das nossas falhas. E agora, meus irmãos, que Paulo fala como os gentios fazem, como nós não devemos fazer, agora ele vai falar o que nós devemos fazer. São 3 coisas, a partir do verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, meus irmãos, agora, Paulo vai dizer, quanto à sua vida passada, a sua vida antes de se converter, sabe o que você vai fazer com ela? Você vai se despojar dela, como uma roupa. Lembra da roupa que eu falei no começo da pregação? A roupa suja, a roupa... Você vai tirar essa roupa, você vai se despojar dessa vida. E é interessante isso, meus irmãos, na nossa vida. Por quê? Porque quando Adão pecou, e nós somos filhos de Adão, todo mundo aqui é filho de Adão. E como filhos de Adão, a gente herda as coisas de Adão. E uma das coisas que a gente herdou de Adão foi a natureza. A natureza. A natureza de Adão, meus irmãos. Infelizmente, a gente herdou essa natureza. Só que todo dia a gente tem que dizer não a essa natureza. Meus irmãos, para a gente ser crente, a gente tem que aprender a dizer não. E começando a dizer não para nós mesmos. É difícil dizer não. Mas para a gente ser crente, a gente tem que aprender a dizer não. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que dizer não. Quando Nabucodonosor falou, se prostrem diante dessa estátua. Prostrou todo mundo, ficou os 3 em pé. Vou dar uma outra chance, prostra de novo. Prostrou todo mundo, ficou os 3 em pé. E aí Nabucodonosor disse, mas vocês não vão prostrar? Será que o Deus de vocês vai poder livrar vocês da minha mão? Eles vão dizer, olha, Nabucodonosor, se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar, mas fique sabendo que diante dessa estátua, nós não vamos nos prostrar. Eles souberam dizer não. Daniel, quando chegou na Babilônia, já ofereceram para eles aquelas iguarias do rei. O que ele disse? Isso aqui não. Isso aqui desagrada ao meu Deus. Não. E a nós mesmos, nós temos que saber dizer não para nós. Não para a nossa natureza. Então, quando vir aquele desejo pecaminoso, você vai dizer, agora não, Adão. Adão. Não. Não é que Adão está em você, mas a natureza dele está. Vocês entenderam, né? Quando vier o pecado, a tentação, você vai falar, sai daqui, Adão. Porque agora eu sou novo homem. Agora não, Adão. Porque agora eu sou convertido. Adão, você está me perturbando. Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Dizer não para o Adão, para a natureza de Adão. Porque nós somos transformados. Então nós vamos tirar essas vestes. Tirar o passado. Nos despir desse velho homem. E aí no versículo 23 ele vai dizer, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Depois que você tira aquelas vestes, você vai se renovar no espírito do vosso entendimento. Você vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E depois disso, você tirou aquela roupa suja, você tirou o velho homem, aquela natureza, agora você vai se revestir do novo homem. Agora você é nova criatura. Agora você é um crente em Cristo Jesus. Agora você é um cidadão dos céus. É fato que nós somos cidadãos brasileiros, mas nós também somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, a gente tem que viver como cidadãos dos céus. Não pense que é só lá no céu que você vai
viver como cidadão do céu começa aqui na terra. O céu começa aqui na terra, com o nosso procedimento, com a nossa vida, com o nosso agir. Então, meus irmãos, é isso. Nós precisamos nos vestir do novo homem, abandonar as outras práticas. Os crentes, meus irmãos, eles precisam ser conhecidos pelo que eles fazem, pelo testemunho deles. Olha José no Egito. Potifar ficou encantado com o procedimento dele. Por quê? Porque ele era diferente. Ele tinha o Espírito Santo. E por isso ele era diferente. De forma que Potifar confiou nele, falou: todos os meus bens, a senha do meu cartão de crédito, a senha do banco, está tudo com você. Confiou, porque sabia que José jamais ia pegar nem um centavo de Potifar. Por quê? Porque ele era diferente. Ele passou por essa transformação. E quando José estava lá diante do Faraó, Faraó disse assim: acharíamos alguém como esse, em que há o Espírito de Deus? Acharíamos alguém como esse, em que há nele o Espírito Santo? Ele foi diferente. O crente precisa ser diferente. O crente precisa dizer não para muita coisa nesse mundo. É difícil? Mas foi para isso que nós fomos chamados. Eu quero concluir, meus irmãos, com a palavra em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Olha o que Paulo diz, acompanhe a leitura. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus, ele quis ter um povo para si, para esse povo ser diferente. Lembra do povo de Israel? Ele tirou eles do Egito, levou eles para o deserto, e quando eles estavam no deserto, Deus disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Que nós possamos, meus irmãos, ter um procedimento de vida condizente com o professar dos nossos lábios. Que a nossa vida seja coerente com o que nós dizemos. Dizemos seguir a Cristo, dizemos estar na presença dEle. Então vamos nessa caminhada. É uma caminhada difícil, é uma caminhada complicada, mas Jesus nos dá força. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu termino essa pregação. Que Deus nos abençoe.